Então, pessoal, vamos tratar agora aqui dos servidores públicos, né? Os artigos 39 e 40. Como eu falei para vocês, é uma matéria que você vai ver com mais profundidade lá na parte de direito administrativo. Mas há muito a parte também constitucional e principalmente por ocasião da última PEC da Previdência, da última emenda constitucional da Previdência, que é a emenda 103 de 2019, e aí que vai exigir de você que você faça uma leitura conjunta da redação anterior da Constituição e a nova. Não adianta você ler só a nova redação da Constituição, você tem que ler as duas. Por quê? Porque ele vai tentar te confundir com o que já está escrito, que estava escrito durante muito tempo, que era a redação dada pela emenda 19 de 1998 e pela emenda 41 de 2003. As duas trataram de reforma da Previdência, né? Só que a emenda 103 de 2019 foi muito mais aprofundada, né? Ela tem um texto extenso da própria emenda e ela alterou também diversos dispositivos, tanto do artigo 39 quanto do artigo 40. Então é importante que você faça uma leitura conjunta da redação anterior, pegue uma Constituição anotada, faça uma leitura da redação anterior à emenda 103 e a nova redação após a emenda 103 de 2019, tá ok? Então a gente começa com o artigo 39, né, cuja nova redação foi suspensa, né, pela ADIM 2135. Então a ADI 2135 do Supremo, né, 2135 do Supremo, ela suspendeu essa redação nova do artigo 39, que dizia: a União, os Estados e o DF instituirão o Conselho de Política da Administração e Remuneração, integrado por servidores designados. Não, aí o Supremo entendeu que isso feria, né, o princípio do regime jurídico único. Então manteve-se a redação original do artigo 39, que mantém o regime jurídico único para os servidores em cada ente da federação. Então você tem lá no artigo 39 que está valendo a redação antiga. A União, os Estados, DF e os municípios instituirão no âmbito da sua competência regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, ok? Então, o que está valendo é a redação original, né, do artigo 39. Bom, e aí o parágrafo primeiro não teve grandes modificações, fala da fixação dos padrões de vencimento, que vai corresponder à natureza, grau de responsabilidade, complexidade dos cargos, requisitos para investidura e a peculiaridade dos cargos, ok? O que é importante você guardar, que eu quero que você guarde, é o parágrafo 3º do artigo 39, que ele vai falar: aplica-se aos servidores ocupantes o disposto no artigo 7º. Lembra lá do artigo 7º, que são os direitos sociais dos trabalhadores, que se aplicam a todos os trabalhadores com carteira assinada pela CLT. O que é que o artigo 39, parágrafo 3 fez? Pegou alguns desses direitos dos trabalhadores da iniciativa privada e incorporou no serviço público, né? Então eu fiz essa tabelinha aqui para você, só para você facilitar a lembrar disso aí. Então, quais são os direitos estendidos aos servidores, né? Irredutibilidade de salário, garantia nunca inferior ao mínimo, 13º salário. A irredutibilidade de salário, apesar de não estar explícita no parágrafo 3º, né, ela está prevista no inciso 15 do artigo 37, no inciso em separado. Olha lá. O que diz lá o inciso 15? Né? O subsídio e os vencimentos dos cargos ocupantes são irredutíveis. Então, essa irredutibilidade de subsídio, o Supremo já decidiu que ela é nominal. O que quer dizer isso? Não adianta você entrar para pedir perda de poder aquisitivo. O servidor público não pode entrar na justiça para pedir: a inflação me corroeu meu salário em 10% nos últimos 3 anos, eu tenho direito subjetivo a essa correção. Não. O Supremo falou que não. Essa irredutibilidade ela é apenas nominal. Não existe um direito adquirido à manutenção de poder aquisitivo salarial no serviço público, guarda isso, tá? Mas se cair nessa prova, na sua prova, a irredutibilidade como um direito, você marca certo. O que não está certo é a manutenção de poder aquisitivo, tá? Porque o Supremo já decidiu que isso não é direito subjetivo.
E aí você tem gozo de férias, licença gestante, licença paternidade, proteção no mercado de trabalho. Aí eu fiz uma outra tabela com os direitos que não foram estendidos aos servidores, que não fazem, né, não fazem jus. O que é que o servidor público não faz jus? Seguro-desemprego, FGTS, piso salarial, participação nos lucros, jornada de 6 horas em turnos, aviso prévio, adicional para atividades penosas. Bom, aposentadoria você tem, né, pelas regras do serviço público, né? Mas esses incisos aqui não foram elencados explicitamente no parágrafo 3º do artigo 39, ok? Eu preciso que você guarde isso aí, então, certo? Bom, vamos adiante, então. Subsídio em parcela única. O parágrafo 4º do artigo 39 estabelece que determinadas carreiras do serviço público, notadamente dos agentes políticos de mandato eletivo, esses obrigatoriamente recebem remuneração mediante parcela, parcela única, em subsídio único, vedado qualquer tipo de adicional, penduricalho, essas coisas. A gente vai ver que não é bem assim, lá no frigir dos ovos. Mas o parágrafo 4º diz que o membro de poder, detentor de mandato eletivo, ministro de Estado, secretário estadual e municipal serão remunerados exclusivamente por subsídio em parcela única, vedado o acréscimo de adicional, abono, verba de representação ou espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, 10 e 11, o teto, né? E o que diz o parágrafo 8º do artigo 39? Olha lá. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada na forma do parágrafo 4º. Então, o que são servidores públicos organizados em carreira? Servidores da Receita Federal, membros das corporações policiais, membros da Defensoria Pública dos Estados e Defensoria Pública da União, né? Membros da Advocacia Geral da União, todos esses, desde que haja lei nesse sentido, né, fixando esse subsídio, poderão ser remunerados na forma de subsídio. Agora, o subsídio ele não abrange as despesas de caráter indenizatório, por exemplo, diárias, passagens, auxílio alimentação, quando você estiver em missão fora do seu local de trabalho. Essas verbas indenizatórias, elas não compõem o subsídio em parcela única. Então você pode receber, né, fora o subsídio, só nesse caso das verbas indenizatórias. Ok? Bom, o que é que a PEC da Previdência mais fez aí? Alterando aí um monte de coisa aí no nosso artigo 39 e no artigo 40. Incluiu o parágrafo 9º no artigo 39, estabelecendo que servidor é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculante ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, a remuneração do cargo efetivo. A remuneração do cargo efetivo. O que acontecia muitas vezes é que o sujeito saía, né, do cargo efetivo, o sujeito saía do cargo efetivo, saía da função exclusivamente confiança, chefe de gabinete. Lá você tem uma função, um FC 3, 4, 5 ou 6, dependendo do plano federal, né? Ou secretário executivo, você voltava ao seu cargo efetivo e incorporava aquela gratificação. Isso não é possível, né? Então a PEC da Previdência retirou explicitamente isso dentro da Constituição. Se você volta ao seu cargo efetivo, aquela gratificação, aquela verba de gabinete ficou para lá. Só se você voltar a exercer novamente o cargo em comissão. Ok? Também, o artigo 40, ele foi praticamente todo retalhado. Nós vamos tocar aqui nos pontos principais, né, das alterações promovidas pela emenda 103 de 2019. E o caráter geral muito importante é que ele deixa sempre claro, a emenda 103, que aquelas regras especiais se aplicam ao regime próprio de previdência. Por isso é que o caput do artigo 40 traz a expressão agora regime próprio, que não havia no anterior. Então, o que diz o artigo 40? O regime próprio de previdência social dos servidores titulares terá caráter contributivo e solidário, isso já tinha, mediante contribuição do respectivo ente, também isso já havia na redação anterior,
servidores ativos, pensionistas e aposentados, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Ou seja, o que são critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial? Critérios que preservem o equilíbrio entre ativo e passivo, entre entradas de contribuições daqueles que estão na ativa e saídas, que são os pagamentos da aposentadoria daqueles que se aposentam ou entram na reserva, no caso dos militares. Esse equilíbrio tem que existir porque vai chegar um momento em que esses que estão na ativa não conseguem mais pagar a aposentadoria daqueles que não estão mais. Então, esse equilíbrio atuarial é justamente isso. É permitir você ter, por isso é que você faz estimativas atuariais de 30, uma régua atuarial de 50 anos, em que você projeta, por exemplo, a expectativa de vida no Brasil daqui a 30 anos, vai ser de 82 anos. Então, você tem que projetar na sua regra atuarial que o sujeito vai poder viver, em média, até os 82 anos. Ele vai receber a aposentadoria até os 82 anos. Então, essa regra atuarial é que vai modelando, é que vai calibrando as regras de previdência de quem está na ativa. Então, o cara vai precisar trabalhar mais tempo, vai ter que ter uma contribuição maior. Então, por isso é que essas reformas da Previdência acontecem, justamente em função dessas projeções atuariais e da tendência mundial de sobrevida maior, né? De você ter uma vida maior. As gerações futuras sempre terão uma sobrevida maior, tanto por conta de redução de mortalidade infantil, quanto pelas novas descobertas da medicina que fazem com que a pessoa consiga viver aí quase até os 100 anos, né? Então, caráter contributivo solidário diz respeito que todos contribuem para todos. No regime próprio de previdência, ao contrário do regime de previdência complementar, por exemplo, do FUNPRESP, dos servidores públicos federais, em que você tem uma conta única sua, uma conta de previdência sua, né? O regime de previdência próprio, né? Ou também o regime geral, ele é contributivo e solidário, todos contribuem para todos, né? Não existe uma conta específica atuarial, uma reserva financeira individual, como acontece, por exemplo, na previdência complementar ou na previdência privada. Ok? Bom, primeira regrinha, servidor de cargo exclusivo em comissão não se submete à regra da expulsória. O que é essa regra da expulsória? Que é os 70 ou 75 anos, lá do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2, né? Regime próprio, o servidor se aposentará compulsoriamente com proventos proporcionais aos 70 anos ou aos 75 anos na forma de lei complementar. Lembrando que essa lei complementar já foi aprovada pelo Congresso, ela já estabeleceu o teto lá de 75 anos para expulsória. Então todos do Poder Executivo Federal, Poder Legislativo e Poder Judiciário submetem-se hoje ao teto de 75 anos para você ser obrigado a se aposentar. Antes eram 70. Né? Então veja aqui que o parágrafo 1º também recebeu uma nova redação. Né? O inciso 1º substituiu o termo invalidez permanente por incapacidade permanente para o trabalho. Né? E aí ele vai listar depois quais são essas incapacidades. Né? Ele não vai colocar... Né? Será aposentado por invalidez permanente, com proventos proporcionais, exceto se decorrente de acidente, serviço, moléstia ou doença grave. Aqui na nova redação ele vai colocar incapacidade no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação em outro cargo. Ou seja, se você não conseguir se readaptar em outro cargo, né, aí só aí que você vai ser aposentado compulsoriamente, né, por incapacidade permanente para o trabalho. E mais, você vai ter que se submeter a verificações periódicas da sua condição para que o INSS verifique se você continua com aquela incapacidade, que pode ser que depois de determinado tempo você esteja perfeitamente com a saúde possível, né, de exercer o ofício que você exercia antes. Então, a possibilidade, inclusive, de você ser desaposentado por conta dessa nova redação do inciso 1º, do parágrafo 1º do artigo 40. Ok? Bom, é importante que você leia também lá o artigo 100 do ADCT, né, que traz as regras, né, as novas regras da aposentadoria,
que estão também na Lei Complementar 152 de 2015, né, da chamada expulsória. Né? A emenda 100, né, vai tratar, o artigo 100 do ADCT vai tratar justamente dessas novas regras da expulsória. Então, até que entre em vigor a Lei Complementar, já entrou. Que lei é essa, Jean? Lei Complementar 152 de 2015. Então, voltando aqui para o artigo 100 do ADCT, até que entre em vigor a Lei Complementar que trata o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40, os ministros do STF, tribunais superiores, aposentar-se-ão compulsoriamente aos 75 anos de idade. Olha só. Então, o que fez a Lei Complementar 152? Estendeu essa regra do artigo 100 do ADCT para todos os servidores públicos federais. Ok? Bom, ainda, o inciso 3º também recebeu uma grande modificação, né? As regras de aposentadoria, né, que antes você tinha lá o servidor abrangido pelo regime próprio, ele sempre fala em regime próprio. Nós estamos no regime próprio de previdência. Né? Aqueles servidores, mais uma vez, que migraram para o FUNPRESP, para os regimes de previdência complementar, eles estão hoje no regime geral de previdência. São servidores públicos, mas submetem-se ao teto do INSS. Né? Se eles quiserem receber mais na aposentadoria, além do teto, eles têm que se filiar ao regime complementar. Tem gente que simplesmente se desliga. Eu tenho colegas no TCU que se desligaram do regime próprio, pegaram a grana, disseram que vão pegar a grana e vão aplicar no mercado financeiro. Aí é uma decisão deles. E aí vão ficar apenas com o regime geral, com o teto do INSS. Né? Vai depender da gestão financeira que esse cidadão fizer para poder ter uma renda futura, né, na sua aposentadoria, para complementar essa aposentadoria do INSS. Okay? Então essas regras aqui do artigo 40 são só para o regime próprio. Lembre que todos os servidores que entraram após a emenda, servidores públicos, federais, estaduais e municipais, que entraram após a emenda 41 de 2003, obrigatoriamente tiveram que aderir à previdência complementar prevista no parágrafo 14 do artigo 40 da Constituição. Né? Vamos lá. Artigo 40 da Constituição, parágrafo 14, que fala: a União, os Estados, DF e municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para os servidores públicos de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral para o valor das aposentadorias e pensões. Ou seja, o governo ele fica responsável por pagar até o teto do INSS, qualquer trabalhador privado. Se você aderir ao regime complementar, você tem a complementação da sua aposentadoria. Então veja, as novas regras do parágrafo 1º, inciso 3, a idade mínima, né? Agora, no âmbito da União, 62 anos de idade se mulher, 65 anos de idade se homem, e no âmbito do Estado, na idade estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas. Ok? Observado o tempo de contribuição. Quanto é que era antes, gente? Antes era 60 anos de idade e 35 de contribuição, e 55 anos de idade e 30 de contribuição. Agora a regra é só por idade. 62 anos de idade, né? Se homem, né? Se mulher, e 65 anos de idade, se homem. E aí você tem as regras de transição que estão lá na emenda 103, não estão na Constituição, você tem que ler a emenda. Principalmente no artigo 2º, no artigo 4º e no artigo 10º da emenda constitucional 103 de 2019. Lá estão as regras de transição para o pessoal que entrou antes da emenda, que entrou depois da emenda 41, que entrou entre a emenda 20 de 98 e a emenda 41 de 2003. Ok? Muito bem. Também o parágrafo 2º, os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo, que é o salário mínimo, nem aos superiores ao limite máximo do regime geral. Né? Também isso aqui. As regras para cálculo de provento de aposentadoria serão disciplinadas pela lei do respectivo ente federativo. Então você tinha antes a redação do parágrafo 3º, né? Dizia que o cálculo seria feito na forma do parágrafo 17.
do artigo 40. Agora não. Lei de cada ente federativo é que vai estabelecer a forma de cálculo, né, dos proventos de aposentadoria. Okay? Essa aí você tem que acompanhar essa legislação. Logicamente, eles não vão cobrar de você como é que é feito esse cálculo. Anteriormente, eram os 80% maiores salários de contribuição que valiam para esse cálculo da sua aposentadoria. Não existia mais a aposentadoria integral do serviço público. Né? Desde a emenda 20 de 98, a aposentadoria integral já não existia mais. Ok? Vamos lá. Parágrafo 4º. Também sofreu grande modificação, né? Que é relativa à adoção dos requisitos e critérios diferenciados para a aposentadoria. Os portadores de deficiência exerçam atividade de risco, atividade sob condições especiais, essa era a redação anterior. Agora, essas atividades são expressas nos parágrafos 4A, 4B, 4C e 5º. Então, tudo por lei complementar, né? Critérios diferenciados para portadores de deficiência, previamente submetidos à avaliação psicossocial, biopsicossocial, lei complementar para cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo e policial. Lei complementar deverá estabelecer as regras para servidores que tratam com, submetem-se a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Então, tudo isso, né, vai ser estabelecido em lei complementar. Né? Os critérios ficaram mais elásticos, né? Não, ficaram mais restritos, né? Porque a lei vai estabelecer com maior detalhamento quais são as hipóteses de aposentadoria especial. Além do parágrafo 5º, que continua permanecendo, que permanece com a possibilidade dos professores aposentarem com menos tempo de serviço. Né? Redução de idade mínima para o cargo de professor, desde que comprovem tempo de efetivo nas funções de magistério, na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Esse tempo vai ser fixado em lei complementar da União, dos estados, dos DF e dos municípios. Então, não vale mais aquele tempo lá de 25 anos, esse tempo tem que ser fixado em lei complementar. Ok? Bom, também o parágrafo 7º sofreu mudança significativa, né? Afirmando que lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte. Né? Então, o que é que o parágrafo 7º colocou? Remeteu lá para o artigo 201, para o regime geral, quando se tratar da única fonte de renda oferida pelo dependente, né? Que também vai ser concedido nos termos da lei do respectivo ente federativo, ok? Que vai tratar de forma diferente aquele que sofreu agressão injusta no exercício da função, ok? Vai ter uma pensão diferenciada para aquele servidor, aquele dependente, né, no caso, dos servidores que morreram decorrentes de agressão injusta sofrida no exercício ou em razão da função, ok? O parágrafo 8º foi um dos únicos que não foi modificado, né? Que é assegurado o reajustamento do benefício para preservar-lhes o valor real conforme critérios estabelecidos em lei. Né? Contagem de tempo de contribuição federal, estadual e municipal, ela foi mantida pela emenda 103. Incluiu o Distrito Federal e a observância da contagem de tempo recíproca, prevista lá no artigo 201, parágrafo 9º. Então, o que dizia a antiga redação do parágrafo 9º? O tempo de contribuição federal, estadual e municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Agora, só fala, né, que o tempo de contribuição será contado para fins de aposentadoria, observado a compensação, lá do artigo 201, parágrafo 9º. Observada a compensação entre regimes. Então, o tempo que você ficou no regime geral compensa com o tempo que você ficou no regime próprio. O tempo que você ficou no Estado compensa com o tempo que você ficou na União. Né? É isso que diz lá
né, vamos ver aqui então, né, o artigo 201, parágrafo 9º. O que é que ele coloca aqui? Tempo de serviço para fins de aposentadoria, a contagem recíproca do tempo de serviço de contribuição entre o regime geral e os regimes próprios de previdência, observada sempre também a compensação financeira, né? E também incluiu, né, o parágrafo 9º-A, que é o tempo de serviço militar, de contribuição militar, que também poderá ser compensado, né? Também poderá ser compensado com o regime próprio, né, para fins de inativação ou aposentadoria. Ok? Tanto para, considerando as contribuições feitas no regime dos militares, como nas contribuições feitas nos demais regimes, no regime geral e no regime próprio de previdência dos servidores públicos civis. Certinho? Também, a emenda 103 remeteu à lei complementar à disciplina sobre cobertura de benefícios excepcionais, como acidente de trabalho, ok? Lá no parágrafo 10. Os parágrafos 10 e 11 foram mantidos, né, pela emenda, mas ela modificou parágrafos 12 e 13 para aplicar explicitamente o regime geral de previdência também aos detentores de mandato eletivo, que isso não tinha, né? Então, hoje, lá no artigo 40, parágrafos 12 e 13, aplica-se ao agente público ocupante de cargo em comissão, declarado em livre nomeação, inclusive mandato eletivo não tinha, né, o regime geral de previdência. Então, tanto os servidores de exercício em cargo exclusivo de comissão como de mandato eletivo são regidos pelo regime geral. Também modificou aí a emenda os parágrafos 14 e 15 para instituir a obrigatoriedade da previdência complementar para os servidores da União, Estados, DF e municípios, cujos planos poderão ser oferecidos por entidade fechada ou entidade aberta também, né? Antes não tinha a possibilidade de entidade aberta. Lembro que a Lei 12.618 criou a FUNPRESP, que é a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, justamente para atender o parágrafo 14 do artigo 40, e que atende tanto os servidores federais do Judiciário, quanto do Executivo, quanto do Legislativo. Beleza? A emenda também afastou a obrigatoriedade do abono de permanência. O que é o abono de permanência? Se você já tinha idade para se aposentar e resolveu continuar trabalhando, né, você pode receber, né, o abono de permanência, que é justamente aquela contribuição à Previdência que você não faz mais. Então você recebe de volta aquilo, você não é descontado no seu salário, né, essa contribuição, porque você já tem o direito adquirido à aposentadoria. Então você tem muitos casos hoje de servidores que ainda já poderiam ter se aposentado, mas continuam trabalhando e não recolhem a Previdência Social justamente porque já adquiriram tempo de serviço de suficiente. Esse é o abono de permanência. Isso foi mantido, mas não há mais a obrigatoriedade, né? É o parágrafo 19. Também a emenda incluiu também o parágrafo 22 no artigo 40, que veda a instituição de novos regimes próprios dos servidores. Então, além daqueles regimes próprios que já existem hoje, é vedada a instituição de novos regimes próprios. Vai todo mundo daqui para frente para o regime geral. Quem já estava no regime próprio e optou por continuar, continua. Quem entra no serviço público, aliás, desde a emenda 41 de 2003 para cá, já entra no regime geral, desde que tenha sido instituído lá aquele plano de previdência complementar. O que fez a emenda 103 foi tornar obrigatório a instituição desse plano de previdência complementar, e aí todo servidor público hoje que passa em concurso entra automaticamente no regime geral com esse plano complementar. Logicamente, naqueles estados e municípios que ainda não instituíram seus regimes de previdência complementar, continuam com os regimes próprios. Mas assim que instituam, né, e aqueles servidores do regime próprio forem se aposentando, não poderá haver a criação de novos regimes próprios. Ok? Muito bem. Como falei para você, tem que dar uma lida no artigo 4º,
que são as regras de aposentadoria dos servidores públicos, as regras de transição, inclusive, né, do artigo 10º, até que entre em vigor a lei que discipline o regime próprio de previdência da União para os servidores que já estão nesse regime, ok? Para quem está no FUNPRESP, por exemplo, né, o que se aplica é o artigo 20 da emenda. Bom, e vamos falar rapidamente aqui da estabilidade dos servidores, que está lá no artigo 41, né? Os servidores públicos permanecem com a estabilidade assegurada, né? É também uma garantia de imparcialidade, né, da atuação dos servidores, notadamente nas carreiras típicas de Estado, para que eles não fiquem sujeitos a pressões políticas de governos que se sucedem no poder. Tá? Essa é a função da estabilidade, para que você mantenha a sua atuação de acordo com o princípio da impessoalidade e não se sujeite às idiosincrasias daquele que assumiu o poder naquele momento. Não é? Então, quais são os requisitos? Aprovação em concurso, nomeação para cargo público efetivo, 3 anos de efetivo exercício no cargo e avaliação especial de desempenho por comissão. Okay? Esse acompanhamento é feito pelo chefe imediato, devendo ser observado o devido processo legal e a ampla defesa. Ou seja, se você não foi aprovado no estágio probatório, não basta ele chegar lá e assinar, não, fulano trabalhou mal, está reprovado, exonerado. Não. Tem que haver a possibilidade do servidor se manifestar, de preferencialmente com avisos prévios, né? Olha, o seu desempenho não está atingindo o esperado, o seu desempenho está abaixo do esperado, para que ele possa ter a possibilidade de melhorar o seu desempenho ou de se defender. Né? Isso o próprio Supremo e o próprio Tribunal Regional Federal e o próprio STJ já têm decidido. E qual é o período do estágio probatório? Né? Apesar da Constituição não prever, né, explicitamente, só prevê que o servidor tem que ter efetivo exercício durante 3 anos, o STJ já afirmou a posição de que o período de estágio probatório é de 3 anos. Ok? Corresponde ao mesmo período necessário para a aquisição da estabilidade. Bom, quanto à perda do cargo estável, do servidor estável, ele pode ocorrer em 4 hipóteses. Sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo, PAD, também com ampla defesa e contraditório, avaliação periódica de desempenho, também assegurada a ampla defesa e o contraditório. Então, além daquela comissão especialmente criada para avaliar o servidor novato, né, existe também a avaliação periódica de desempenho. Todo semestralmente, anualmente, o servidor se submete a essa avaliação periódica de desempenho para aferir se ele permanece com os requisitos necessários para o exercício do cargo. Então ele pode também perder o cargo em função de desempenho insuficiente, assegurado, contraditório, ampla defesa, essa coisa toda. Então, essa coisa que a estabilidade absoluta é um mito, né? Você tem, sim, a possibilidade, existem casos, a CGU tem milhares de servidores já com processos, né, federais que se submeteram a processo administrativo disciplinar e que perderam o cargo, né? Seja por desempenho insuficiente, seja por atos, ou seja, por atos de improbidade, ou por violação do Código de Conduta dos Servidores, pelos mais diversos motivos. E existe uma 4ª possibilidade do servidor perder o cargo, que quase ninguém lembra, que é excesso de despesa de pessoal. Então, excesso de despesa de pessoal, lá no artigo 169, parágrafo 4º da Constituição, né, que fala que a lei complementar que trata de despesa de pessoal, que é a lei complementar 101 de 2000, trata dos limites de despesa de pessoal na União, nos estados e nos municípios, a lei de responsabilidade fiscal, né? Se você ultrapassa aqueles limites, tem um limite prudencial e tem um limite da despesa. Então, há uma série de regras que o ente público deve tomar para que essas despesas com o pessoal voltem aos limites da lei de responsabilidade. Isso foi afastado recentemente por conta da pandemia do Covid-19, né? Foi aprovada uma emenda constitucional específica afastando temporariamente esses limites, mas há uma série de regras que devem ser cumpridas. Então você pode ter, por exemplo, né, redução pelo menos 20% dos cargos de função de confiança, exoneração dos servidores não estáveis e, se as medidas não forem suficientes,
Desde que ato motivado por cada um dos poderes, o servidor estável poderá perder o cargo também, por conta desse excesso de despesa com pessoal. Parágrafo 4º, né? Aquele servidor que perder o cargo nessas condições fará jus à indenização por cada ano de serviço, ok? E o cargo será considerado extinto e não poderá ser recriado no prazo de 4 anos. É o parágrafo 6º do artigo 169. Okay? O artigo 247 do ADCT também estabelece que na hipótese de insuficiência de desempenho, a perda do cargo do servidor estável que em decorrência das atribuições desenvolvam atividades exclusivas de Estado, isso foi incluído pela Emenda Constitucional 19 de 1998, que tratou do plano diretor da reforma do Estado, lá do Brescia Pereira. Ele trouxe esse conceito de carreiras típicas de Estado, ou de funções exclusivas de Estado, poder de polícia, fiscalização, auditoria, controle, né? Então, esse caso deverá ocorrer por processo administrativo diferenciado, com critérios e garantias especiais. Então, além daquela garantia lá do artigo 41, tem esse do artigo 247 do ADCT. Ok? Então, ficamos aí, continuamos no próximo encontro.